videoaula eu quero falar com vocês um pouco sobre equação de Bernoulli. Então o que eu fiz? Eu trouxe a definição, tá, nessa videoaula e um método de resolução dessa equação. Então veja bem, o que é uma equação de Bernoulli? É toda EDO de primeira ordem que pode ser posta na forma dy dx mais p de x vezes y igual a q de x vezes y elevado a n. Tá? Então qualquer equação desse formato aqui é chamada de equação de Bernoulli. Você observa que se não tivesse o y elevado a n, você estaria diante de uma EDO linear de primeira ordem, tá certo? Isso aqui é importante até para a gente quando for apresentar o método de resolução. Aqui as funções p de x e q de x são funções contínuas, né, definidas no intervalo aberto i, e n é um número real, só que ele tem que ser diferente de 0 e n tem que ser diferente de 1. Porque se você tiver n igual a 0 ou n igual a 1, você vai estar diante da equação diferencial linear de primeira ordem, tá certo? Então agora eu vou apresentar para vocês o método de resolução. Mas antes eu fiz uma observação. Você observa que y igual a 0, a função y igual a 0 é uma solução, né, dessa equação aqui. De fato, se você colocar aqui, ó, derivar y em relação a x, como y é a função constante igual a 0, a resposta vai dar quanto? 0. Então tem o 0 aqui na primeira parcela. Se eu substituir y igual a 0 aqui, vai ficar 0 vezes p de x. Então vai dar 0 aqui, mais 0, tem o 0 desse lado. Substituir y por 0 aqui, vai ficar 0 elevado a n, vai dar 0, vezes q de x vai dar 0. Né? Então y igual a 0 satisfaz essa equação. Né? Isso quer dizer que y igual a 0, que é a chamada solução trivial, é uma solução da equação de Bernoulli. Tá? Esse método de resolução que eu vou apresentar para vocês é porque a gente quer buscar soluções que sejam diferentes, né, da solução trivial. Então são soluções não triviais. Para isso a gente vai admitir que y é diferente de 0. Então eu fiz o método de resolução, né, eu botei em 5 passos. O primeiro passo é você verificar se a equação está nessa forma aqui. Tá? Então se a equação, o cara te deu lá um exercício, né, qual a questão lá. E nesse exercício ela está nesse formato aqui, você já cumpriu aí o primeiro passo, tá certo? Agora a gente vai mostrar para vocês os 4 próximos passos que a gente tem que seguir para poder resolver uma equação diferencial de Bernoulli, tá bom? Então vamos a esses passos. Então, pessoal, para dar continuidade aí ao método de resolução, né, eu vou apresentar para vocês agora, né, o segundo passo. O segundo passo é você pegar e dividir a equação asterisco por y elevado a n. Eu posso fazer isso porque eu já estou considerando que y é uma função diferente de 0, tá certo? A ideia aqui, né, eu não falei antes, mas vou falar agora, a ideia é a gente tentar pegar aquela equação de Bernoulli e transformar ela numa equação diferencial linear de primeira ordem, porque essa daí a gente já sabe resolver. Se você não sabe resolver uma equação diferencial linear de primeira ordem, eu aconselho você dar uma olhada em vídeos nossos, né, que a gente já tem no canal sobre o assunto. Dá uma olhada lá para depois você assistir essa aula, beleza? Então vamos lá. A equação que está lá em asterisco é essa daqui, dy dx mais p de x vezes y igual a q de x vezes y elevado a n, tá certo? A ideia é dividir por y elevado a n. Dividir por y elevado a n, tá, é a mesma coisa também que multiplicar por 1 sobre y elevado a n. Então vou multiplicar essa primeira parcela aqui por 1 sobre y elevado a n, vezes dy dx. Mais, aqui eu tenho p de x vezes y dividido por y elevado a n, igual a q de x vezes y elevado a n dividido por y elevado a n. Tudo bem? Esses dois aqui eu já posso até cortar, né? Então daqui o que eu vou obter? Você tem o seguinte aqui. 1 sobre y elevado a n, né, é uma propriedade de potência, eu posso escrever como y elevado a menos n. Então vai ficar y a menos n vezes dy dx, mais, aqui eu tenho uma divisão de potência de mesma base, né? Então a base ali é y, o que eu faço? Vou repetir a base e subtrair os expoentes, ó, igual a q de x, tá certo? Esse método que eu estou apresentando aqui, eu estou fazendo ele de forma bem geral, né? Porque eu peguei a equação lá geral para poder fazer, tudo bem? Então, você fica com isso aí na mente. Então, o segundo passo é somente isso. Aí eu vou obter
equação, né, desse jeito aqui. No terceiro passo, o que a gente vai fazer? No terceiro passo, a gente vai fazer uma mudança de variáveis, né? Fazendo uma mudança de variáveis. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse y elevado a 1 menos n e vou chamar de uma outra letra, tá? Tem autor que chama de v, aqui eu vou chamar de z, tá? Então, fazendo z igual a y elevado a 1 menos n, e vou fazer o quê? E derivando z em relação a x, temos, tá? Então, aqui eu estou fazendo o seguinte, estou pegando z igual a y elevado a 1 menos n e vou derivar z em relação a x, tá bom? Então, ó, vou ter dz dx é igual a derivada em relação a x de quem? De y elevado a 1 menos n, tá? Isso daqui é a derivada, né, de uma potência. O que eu faço? Pego o expoente e jogo na frente, ó. 1 menos n vezes y, você repete, 1 menos n menos 1. Então, eu estou pegando esse carinha aqui e subtraindo 1. É aquela regrinha, né, da derivada de uma potência. Posso cortar esse cara com esse, vezes. Aqui, né, eu tenho que colocar ainda a derivada de y em relação a x. Tá? Isso aqui é aquele processo lá do cálculo 1 de derivação implícita, tá certo? Por isso que eu tenho que colocar, não posso esquecer de botar esse dy dx. Com isso daqui, eu tenho o seguinte, eu vou ter dz dx vai ser igual a quem? 1 menos n vezes y elevado a menos n vezes dy dx, tá certo? Então, fiquei com isso aqui. Eu posso dar uma melhorada nisso daí. Eu vou passar esse cara aqui, ó, pra cá dividindo. É de propósito, tá? Então, vou ficar com isso. 1 dividido por 1 menos n vezes dz dx é igual a quem? Y a menos n vezes dy dx. Tá certo? Então, fiz isso daí. O quarto passo é pegar, né? Vou escrever o quarto passo ali para vocês, mas já vou adiantar aqui logo. Eu vou pegar essas duas igualdades aqui, tá? E vou substituir na equação que eu obtive aqui, ó, no segundo passo, tá? Então, no quarto passo, a gente vai fazer isso. Para quê? A fim de obter uma EDO linear de primeira ordem, tá certo? Só que aí essa EDO linear de primeira ordem, ela vai ficar na variável z. Então, aí eu resolvo a equação na variável z, né? E depois eu venho e substituo por y elevado a 1 menos n, tá bom? Então, vamos ao quarto e quinto passo. Então, pessoal, nesse quarto passo, né, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir y elevado a 1 menos n por z e y elevado a menos n vezes dy dx por quem? Por 1 sobre n vezes dz dx. Na equação de quem? Do segundo passo. Tá? Então, essa daqui é a equação que a gente obteve lá no segundo passo. Então, com isso daqui, o que eu vou fazer? Né? Como que vai ficar a minha equação? Esse cara aqui eu vou substituir por aquele lá. Vai ficar 1 sobre 1 menos n vezes dz dx mais p de x você deixa. Y elevado a 1 menos n vai ser z e aqui vai ficar q de x. Tá certo? Eu vou multiplicar a equação toda por 1 menos n. Tudo bem? Nota que eu posso multiplicar por 1 menos n, na verdade eu posso até dividir por 1 menos n, porque eu já admiti que o n tem que ser diferente de quem? De 1, né? Senão, eu teria que considerar esse caso. Então, multiplicando por 1 menos n aqui, vai ficar dz dx mais 1 menos n vezes p de x vezes z igual a 1 menos n vezes q de x. Tá certo? Isso daqui, para quem não lembra, é uma EDO linear de primeira ordem. Tá certo? Você tem aqui, ó, dz dx, ela preserva aquela forma lá da EDO linear de primeira ordem. dz dx mais
Isso tudo aqui seria um novo P de x vezes z. E esse aqui seria o meu novo Q de x, tá certo? Então aqui eu tenho uma EDO linear de primeira ordem em z, tá? Na variável z. O quinto passo é você fazer o seguinte: resolver a EDO acima, tá certo? Uma observação aqui que tem professores que fazem o seguinte: ele pega essa EDO desse jeito aqui, tá, na hora de resolver. Eu não vou fazer assim não, mas tem gente que faz isso. Ele já pega isso aqui pronto, tá? Ele vê o valor de n, substitui aqui e já pega isso aqui pronto, tá? E pega essa equaçãozinha aqui já, ó, tá? Para poder trabalhar. Tem professor que aborda a matéria desse jeito, tá? Então ele faz todo esse passo a passo que eu dei aqui e depois ele trabalha nesse sentido aí. Na verdade, agora a gente vai fazer um exemplo, tá? E nesse exemplo eu vou seguir o passo a passo, tá? Porque eu acho que é mais fácil a gente até memorizar, né, o padrão, né, de resolução da equação. Tem gente que gosta de decorar essa fórmula. Se você gostar de decorar, fica à vontade, tá bom? E aplica a fórmula logo diretamente. Tudo bem? Então agora eu vou resolver com vocês uma questão que caiu no AP1 do curso de equações diferenciais lá do CEDERJ, tá bom? Então vamos a esse exercício. Então, pessoal, o exercício que eu trouxe para poder compartilhar com vocês é esse daqui, tá? Ele caiu no AP1, né, do curso de equações diferenciais do segundo semestre de 2019. E aí ele dava aqui na letra A: resolva a equação de Bernoulli, tá? Então ele dava a equação já de Bernoulli desse jeito aí, né? Que a gente já sabe que está naquela forma padrão lá. E no item B ele pedia: do item A determine a solução que satisfaz y de 1 igual a 1 sobre raiz de 2, tá bom? Então como que é o procedimento, né? Vamos seguir aqueles passos. Então, ó, vamos dividir a solução em passos, tá? Aí vai lá. Primeiro passo. O primeiro passo, eu falei com vocês que era o quê? Observar se a EDO já estava na forma padrão, tá certo? Então, ó, a equação já está na forma padrão. Então, beleza, tá? Segundo passo é fazer o quê? No segundo passo, a gente tem que pegar e dividir por esse cara aqui, ó, y elevado a 3. Então, ó, vamos dividir a equação por y elevado a 3, tá bom? Então, dividindo a equação por y elevado a 3, eu vou ficar com isso, ó, 1 sobre y ao cubo vezes dy dx, né? Menos 1 sobre x vezes y dividido por y ao cubo, tá? Igual a menos 1 sobre x vezes y ao cubo dividido por y ao cubo, tá certo? Beleza. Então, fazendo aqui, né, os ajustes, a gente vai obter o seguinte: eu vou obter y a menos 3 vezes dy dx. Aqui eu tenho divisão de potência de mesma base, então vai ficar menos 1 sobre x vezes y. 1 menos 3 vai dar menos 2, igual a menos 1 sobre x. Tá claro? Igualzinho a gente fez lá com a forma geral da equação de Bernoulli. Tá bom? Então agora a gente vai ao terceiro, quarto e quinto passo. Então, gente, no terceiro passo, você lembra que a gente tem que fazer o quê, né? Vamos fazer a mudança de variáveis. Pondo. Aí você lembra que a gente tem que chamar de z esse cara aqui, ó, né? Então eu vou colocar pondo z igual a y a menos 2 e derivando
z em relação a x, tá? Daí temos, então aqui ó, dz dx vai ser igual a quem? Derivada em relação a x de y elevado a menos 2, tá certo? Beleza? Pega esse menos 2 e joga na frente. Menos 2 vezes y elevado a quem? Menos 2 com menos 1 vai dar menos 3 vezes dy dx, tá certo? Com isso daqui, eu pego esse cara aqui, ó, e jogo para o outro lado. Então vai ficar assim, ó, menos 1 sobre 2 vezes dz dx igual a y a menos 3 vezes dy dx. Tá claro? Então eu tenho isso daí. O quarto passo é fazer o quê? Substituir, né? Fazendo a substituição na equação do segundo passo, temos. Então, a equação do segundo passo é essa daqui, né? Então, vai ficar, no lugar do y a menos 3 dy dx, eu vou colocar quem? Menos 1 sobre 2 dz dx. Tá certo? Esse menos 1 sobre x você repete. No lugar do y a menos 2, quem que eu vou colocar? Z igual a menos 1 sobre x. Tá claro? Multiplica todo mundo por menos 2. Só para o negócio ficar bonito. Então, multiplicando aqui por menos 2, eu vou ficar com dz dx, tá? Aqui vai ficar positivo, mais 2 sobre x vezes z, igual a quem? 2 sobre x, tá? Essa daqui é minha EDO linear de primeira ordem em z, na variável z, tá certo? Então agora a gente vai proceder o quinto passo, tá? O quinto passo é resolver essa EDO, beleza? Então vamos ao quinto passo. Então, pessoal, nesse quinto passo a gente tem que resolver a EDO dz dx mais 2 sobre x vezes z igual a 2x, que é uma EDO linear de primeira ordem. Você deve lembrar, quem assistiu meus vídeos, que eu também colocava essa solução, para o processo, né, de resolução dessa equação, em passos, tá? E lá também a gente fazia o seguinte, né? A gente pegava, olhava se estava naquele formato, né? Desse jeito aqui, ó. dz dx mais p de x vezes z igual a q de x. Você observa aqui que o p de x é 2 sobre x e o q de x é 2 sobre x. Ela já está naquele formato lá da EDO linear de primeira ordem, tá certo? Então, o primeiro passo, ok. Né? E aí a gente fazia o seguinte, no segundo passo, a gente calculava o fator integrante. Então vamos começar fazendo assim. Então vamos calcular o fator integrante, tá? O fator integrante era quem? E elevado à integral de p de x dx, tá? Lembra que aqui o p de x é quem? 2 sobre x, tá? Então vou pegar e vou calcular, vai ficar E exponencial, né, da integral de 2 sobre x dx. Isso daqui, eu repito, o 2 cai fora da integral, fica isso, tá certo? Igual a quem agora aqui? Vai ficar igual a exponencial de 2 vezes, essa integralzinha aqui é o ln do módulo de x, tá? Isso aí é bem batido, toda hora aparece. Propriedade de ln, aqui vai ficar ln do módulo de x ao quadrado, tá? Esse 2 que está aqui, ele vai para cima do módulo de x. É propriedade do logaritmo, logaritmo da potência que eu estou usando. Aqui vai ficar exponencial do ln
de x ao quadrado, tá? Porque módulo de x ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado. Isso daqui é lá do pré-cálculo, tá bom? Então assim, módulo de x ao quadrado é x ao quadrado. Então a exponencial do logaritmo neperiano é isso daqui, tá? Então isso daqui também é uma outra, é uma consequência da definição de logaritmo, né? Exponencial do ln de x ao quadrado, o resultado é x ao quadrado, tá? Se você quiser saber de mais detalhes, eu faço isso bem detalhado lá no vídeo sobre a DO linear de primeira ordem. Aqui eu vou correr um pouquinho mais, tá? Então tem isso daqui. Esse daqui é o meu fator integrante, x ao quadrado. Depois o que a gente faz? Vamos multiplicar a equação pelo fator integrante, tá? Então, multiplicando aquela equação pelo fator integrante, eu tenho x ao quadrado vezes dz dx mais x ao quadrado vezes 2 sobre x vezes z igual a x ao quadrado vezes 2 sobre x, tá? Então, multipliquei aqui, ó, cada termo da minha equação por x ao quadrado, tá certo? Dando uma melhorada na cara disso aqui, simplificando aqui, né, eu vou ter x ao quadrado vezes dz dx mais 2x, porque aqui eu tenho divisão de potência de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes, então vai ficar 2x vezes z, igual a quem? Aqui a mesma coisa, igual a 2x. Tá claro? Agora que está o grande lance, que quando você multiplica pelo fator integrante, o lado esquerdo da sua equação, tá? Ele é a derivada de um produto. Tem gente que se enrola muito com esse negócio aí, né? Isso daqui, ó, é a derivada de um produto de funções. E é justamente, ó, a derivada de quem? De x ao quadrado vezes z, tá certo? Então isso aqui eu posso escrever assim, ó. Derivada em relação a x de quem? De x ao quadrado vezes z igual a 2x, tá claro? Então, ó, se você desenrolar esse negócio aqui, você tem isso, tá? Aqui é o que, ó? Lentamente. A primeira vezes a derivada da segunda. Então tem aqui a primeira e a segunda. Mais derivada da primeira vezes a segunda, tá certo? Então, isso aqui vira a derivada de um produto. É por isso que você multiplica pelo fator integrante. Tá? Então daqui o que eu tenho? Eu tenho que pegar e integrar, né, dos dois lados aqui, para poder resolver. Então integrando isso aqui em relação a x, eu tenho isso, ó. Dx igual a integral de 2x dx. Tá certo? E como é que vai desenrolar aqui agora? Quando eu integro uma derivada, eu tenho isso daqui, ó. Só, tá certo? Então, ó, integrei essa derivada, fica como resposta quem? X ao quadrado vezes z. E aí eu tenho que integrar 2x ao quadrado, 2x. O que eu faço? O 2 vem para fora, fica integral de x dx. Então aqui eu vou ter x ao quadrado vezes z igual a 2 vezes, que é a integral de x? X ao quadrado sobre 2 mais um c. Tá certo? Corta esse cara com esse. E aqui eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso dividir todo mundo por x ao quadrado. Dividindo todo mundo por x ao quadrado, eu tenho z igual a 1 mais c sobre x ao quadrado. Tá certo? E daqui, isso me dá o seguinte. Eu resolvi, isso aqui é minha resposta na variável z. Mas eu quero voltar para y. Aí eu tenho que lembrar que z é y menos 2, né? Então aqui vai ficar y menos 2 igual a 1 mais c sobre x ao quadrado, tá? E aí, se eu quiser deixar assim também, 1 sobre y ao quadrado, usando regra de potência, é 1 mais c sobre x ao quadrado, tá certo? Então a solução geral da minha equação é essa daqui, tá certo? É isso daí que ele pede no item A. Agora a gente vai atacar o item B para poder finalizar o vídeo, beleza? Então vamos ao item B. Então, gente, nesse item B, né, a gente tem que resolver um problema de valor inicial. Ele está falando, do item A determine a solução que satisfaz y de 1 igual a 1 sobre raiz de 2. Então, do item A, o que a gente tem? Temos
A solução geral era quem? 1 sobre y ao quadrado igual a 1 mais c sobre x ao quadrado, tá certo? Que é a mesma coisa que 1 sobre y de x ao quadrado igual a 1 mais c sobre x ao quadrado, tá certo? Pois bem, substituindo x por 1, porque é a condição que ele deu aqui, eu tenho y de 1 ao quadrado, 1 sobre y de 1 ao quadrado igual a 1 mais c sobre 1 ao quadrado, tá certo? Então vai ficar 1 sobre y de 1 é 1 sobre raiz de 2. Então vou substituir. Igual a 1 mais c, porque 1 ao quadrado dá 1. E c dividido por 1, né, vai ficar c. Daqui, o que a gente pode escrever? 1 sobre 1 dividido por 2, né? Porque eleva ao quadrado 1 e eleva ao quadrado raiz de 2 vai dar meio. Igual a 1 mais c. Aqui, divisão, né, vai ficar, repete o de cima, multiplica pelo inverso do de baixo, eu tenho 2 igual a 1 mais c. Então, a conclusão aqui é que c é igual a 1. Portanto, a solução é 1 sobre y ao quadrado igual a 1 mais o valor de c que eu descobri, que é quem? 1 sobre x ao quadrado, tá? Essa daqui é a resposta do item B, tá certo? Você nota que se você errar o item A, você erra o item B. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se você gostou, pode dar um like aí para dar uma moral pra gente. Se você não é inscrito no nosso canal, te peço essa força aí. Ajuda a gente aí a divulgar o canal, compartilha o vídeo, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um, sucesso aí na trajetória de vocês, é o que eu desejo aí de coração, tá bom? Um grande abraço e novamente Deus abençoe a vida de vocês.